Olá, alunos! Bem-vindo à aula 4 de Ortografia, parte 2, com a professora Eliane Miscali. Agora a gente começa a nossa aula com um tópico que não só cai, como também despenca em muitos concursos. E além de concursos, é uma dúvida cotidiana. Muita gente, na hora de escrever, se enrola aí com a história do A com H e do A sem H. Como funciona, prof? Dá uma olhada no quadrinho que a prof preparou para você. A com H, quando é que a gente vai usar? Nas variações do verbo haver, muitas delas sinônimos de existir, e tempo passado. O A sozinho, sozinho mesmo, sem acento, sem crase, sem nada. Espaço ou tempo futuro. Então, quando eu digo tempo futuro, tempo passado, é importante você estar atento a isso. Quer ver? Vamos dar uma olhada nas frases que eu coloquei aqui para vocês. A primeira delas diz assim, ó. Há questões desafiadoras nesta prova. Como que é esse A? Reparem, é o A do verbo haver. Existem questões desafiadoras. Então, como é o A do verbo haver, letra A com H. Depois, letra B. Iniciamos a prova há 2 horas. Pensa comigo, já se passaram 2 horas ou ainda faltam 2 horas? Já se passaram 2 horas, então é tempo passado. Se é tempo passado, é o A com H. Iniciamos a prova há 2 horas. Letra C. Estamos a 2 dias do início das provas. Já se passaram 2 dias ou ainda faltam 2 dias? Ainda faltam 2 dias. Então, esse A é tempo futuro. É o A sozinho. Letra D. Restaurante a 200 metros. É espaço. Então, é o A sozinho. Só uma dica, viu, amores? Quando você fala, por exemplo, assim, ó, há 2 semanas atrás nós estivemos para tudo. Se há 2 semanas atrás é tempo passado, esse A é com H. E se é com H, você não precisa dizer atrás. Ou você diz há 2 semanas estivemos lá, ou 2 semanas atrás estivemos lá. Há 2 semanas atrás estivemos lá, é pleonasmo, é redundância, é tipo subir para cima, descer para baixo, entendeu? Prof, tô curtindo pra caramba a tua aula, eu queria receber esse material que você utiliza e ter um contato com você para tirar dúvidas e receber materiais extras, questões, exercícios, como que eu faço? Amores, a aula é gratuita, mas se você quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp, manda aí uma mensagem para esse número que aparece no vídeo para que eu possa passar as informações, um valor simbólico, as maneiras que você tem de fazer parte do grupo para poder compor aí nosso estudo de uma maneira mais aprofundada. Mandar um beijo para todo mundo que já está fazendo parte do grupo, minha galerinha da Argentina, gente, pessoas da Argentina estão assistindo a prof. Um beijo, queridos, um beijo para minha amiga do coração que está aí também me vendo. Então, basicamente, é isso. Podemos continuar? Então vamos lá. Próximo tópico, mal com L e mal com U. Mal com L e mal com U é uma graça, né? Porque todo mundo na vida já ouviu falar assim, mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Acho ótimo. Você acha que isso funciona? Funciona assim, mas vem cá. Funciona em 97% das vezes. Me preocupam, na verdade, são esses 3%. Então, tem muitos sites, muitas coisinhas, né, que colocam, mal com ele, contrário de bem. Então, eu pergunto, a pessoa tem mal de Alzheimer? Ela tá boa de Alzheimer? Ela tá bom de Alzheimer? O cara tá bom de Alzheimer? Tá bem de Alzheimer? Tem momentos que você vai trocar por bom e não vai funcionar, vai trocar por bem e não vai funcionar. Tem horas que você faz a substituição e funciona. Prof, como assim? Que substituição? Deixa eu te explicar. Dá uma olhada nesse quadro. Se eu falasse, por exemplo, o lobo é bem ou o lobo é bom? Bom, o lobo é bom. Se ele não fosse um lobo bom, ele seria um lobo mau, com U. Hoje eu estou me sentindo bem ou estou me sentindo bom? Hoje eu estou me sentindo bem. Então, o contrário de bem, se eu não estivesse me sentindo bem, eu sentiria mal com ele. Percebe que na prática, fazer essa substituição de bem, de bom, ajuda, porque vai fazer com que em boa parte das vezes você entenda ser mal com L e mal com U. E quando isso não funcionar? Bom, quando isso não funcionar, a prof está aqui para te falar um pouco mais daquilo que os seus concorrentes sabem. Seus concorrentes só sabem fazer a troca, você não. Você está assistindo a aula da prof e aí você sabe um pouco mais. Tudo isso que eu tô pulando, gente, tá no material que eu envio pro pessoal do grupo, tá bom? Mas isso aqui é fundamental. Repara, mal com L, quando é que eu posso usar? Quando for oposto de bem, geralmente aqui é um advérbio de modo, define o modo como você faz algo. Então, por exemplo, canto bem, canto mal. Escrevo bem, escrevo mal. Esse mal é com L. Mas além disso, o mal com L também consegue denominar doenças, problemas, malefícios, vícios, fraquezas. Ao passo que o mal comum ele é só um adjetivo, eu não vou entrar muito nessas categorias de adjetivo, advérbio, porque isso aí são as nossas próximas aulas. Mas via de regra, o mal comum você consegue substituí-lo por bom. Vamos ver se consegue mesmo? Nós temos aqui algumas frases para vocês me ajudarem.
Nós não temos frases, as frases estão no material de exercícios. Desculpem, mas eu vou colocar pelo menos uma aqui para vocês. Ó, essa caiu num concurso da USP e ela pegou muita gente na época, porque falava assim. Deixa eu apagar aqui. Beber é bom, mas é mal. Beber é bom, mas é mal. A galera que só sabe trocar, viu ali o bom, já tasca o mal com o, né? Você não. Porque você sabe que beber é bom, mas em alguns casos é um vício, é um problema, é uma doença. E vício, problema, doença, como é que funciona? Mal com ele. Outra frase muito típica de concurso aparece, por exemplo, assim, ó: o mal da humanidade é a preguiça. O mal da humanidade é a preguiça. Aí a pessoa troca, ela fala assim: não, o bem da humanidade é o trabalho. Não, o bom da humanidade é o trabalho. As duas trocas funcionam, mas antes de você pensar na troca, pensa: o problema da humanidade é a preguiça. Se é problema, é mal com ele. Tranquilo? Para fechar a nossa aula de ortografia, nós vamos aqui ao famigerado uso do porquê. O uso do porquê é fabuloso, porque a gente estuda e quando tem uma prova, muitos de nós erramos. Há quem aprendeu quando crianças a seguinte historinha. Vamos lá, vamos ver se você vai se identificar. Por que para perguntar é separado? Por que para responder é junto? Tá. Uma vez eu perguntei assim para o meu aluno: você acredita realmente nisso? Ele falou: acredito, prof. Eu falei: aí o acento? Ele falou: o acento é sorte, né? Não, lógico que não é sorte. Então, para você entender de vez como é que funciona essa história do porquê, o que eu fiz? Eu fiz um quadrinho para vocês e esse quadrinho está funcionando da seguinte forma: observa, uso do porquê. Então, esse quadrinho ele funciona assim. São 4 regras, e essas 4 regras elas são hierárquicas e exclusivas. O que isso quer dizer? Você vai tentar a primeira, não deu certo a segunda, não deu certo a terceira, não deu certo a quarta. Então, é sempre assim, primeiro a primeira e assim por diante. Aí nessa hora você tá pensando assim: ai, que saco, deve ser difícil pra caramba. Não é nada, é muito mais fácil do que você imagina. Então, primeira coisa, esquece tudo o que você já aprendeu sobre porquê na vida e assimila o que a prof vai te falar. Esse primeiro porquê, que é junto e com acento, você vai usá-lo nas seguintes condições. Quando ele estiver antecedido de artigo, pode ser artigo o ou artigo 1, ou quando ele puder ir para o plural. Então guarda comigo, o porquê junto e com acento, quando é que eu uso? Quando antes dele eu vir o ou um, ou quando ele puder ir para o plural. Inclusive, a grande pergunta que não quer calar: por que quando eu escrevi uso do porquê, eu escrevi o porquê assim, junto e com acento? Ora, prof, porque se são 4, você poderia colocar no plural, uso dos porquês, percebeu? Então, toda vez que você tiver o porquê junto e com acento, você vai perceber que antes dele tem um artigo ou então que pode ir para o plural. Quer ver? Vamos ver se funciona. Olha a frase que eu coloquei aqui embaixo no Agora Atende Você. Quero o porquê de sua raiva. Como que é esse porquê? Esse é o mais simples. Bati o olho e vi aqui o artigo o. Viu o artigo o, viu o artigo 1, você nem precisa pestanejar. Encontrou antes do porquê o o e o já sabe, junto e com acento. Encontrou o ou o antes do porquê, de cara você já sabe que ele é junto e com acento. Era uma criança cheia de porquê. Cheia de porquê? Esse porquê aí, ele não está antecedido de artigo. Não tem o o e o antes dele, percebe? No entanto, você pode colocar no plural. Como você pode colocar no plural? Você poderia falar assim, ó: era uma criança cheia de porquês. Era uma criança cheia de porquês. Como você pode perceber, toda vez que você coloca no plural, ele é junto e com acento. Então, reparem, era uma criança cheia de porquês. Se ele admite o plural, ele é junto e com acento. Então, ou ele está no plural ou ele admite o plural, percebe? Tranquilo? Prof, curti, vamos fazer a letra C. Por que você faltou? Então vamos lá. Tem artigo antes? Tem o o, tem o um? Não. Daria para colocar no plural e falar assim: por que você faltou? Também não. Então é hora de dar tchau para a regra 1 e pegar a regra 2. Então a gente volta lá no quadrinho, porque a regra 2 ela está dividida em 2A e 2B. O 2A, ele vai primeiro te falar se tem acento ou não tem. Então a primeira coisa que eu quero que você veja, se tem acento ou não tem. Quando é que vai ter acento? Quando estiver no final da frase. Ou quando logo depois dele você vira uma vírgula, um sinal de pontuação, algo que promova uma pausa. Tá no final da frase ou tem logo depois um sinal de pontuação? Acento. Não tem acento.
Tranquilo? Então, quando eu pergunto assim, ó, por que você faltou? Ó, por que você faltou? Não tá no final da frase. Não tem nenhum sinal de pontuação aqui. Então, uma coisa eu já sei, não tem acento. Então, primeiro você elimina o acento, entendeu? Feito isso, você cai na maior verdade que a partir de agora revoluciona o seu entendimento do porquê. Se você puder substituí-lo por uma estrutura separada, ele será separado. Então, assim, isso só tem uma exceção. Se você puder substituir por uma estrutura separada, ele será separado. Tenta substituir por qual razão? Assim como por qual razão é separado, esse porquê é separado também. Então, se você voltar comigo ali na letra C, olha só o que está falando aqui na letra C. Por que você faltou? Não tem artigo, não dá para pôr no plural. Aquele junto e com acento você já eliminou. Não está no final da frase. Conclusão, não tem acento. Depois, daria para a gente trocar por qual razão você faltou? Sim. E se por qual razão é separado? Esse porquê é separado. Então, nossa letra C vai ficar por que você faltou. Prof, na D, você faltou por quê? Então, vamos lá. Tem artigo antes? Não, não tem artigo antes. Daria para colocar no plural? Você faltou por quê? Também não. Tchau, regra 1 não serve mais. Está no final da frase. O que eu já sei? Opa, já sei que tem acento. Vamos tentar substituir. Você faltou por qual razão? Deu certo. E se deu certo, assim como por qual razão é separado, esse porquê é separado também. Aí a pessoa respondeu para outra assim, sei lá por quê, deixa, faltei, quis faltar. Aí você vira para bem educada que te deu essa resposta, sei lá por quê, e aí eu te pergunto, é junto ou é separado? É uma resposta, é junto, então para e pensa, vamos lá comigo. Tem artigo antes? Não, prof, não tem, mas poderia ter, né? Poderia ser, sei lá, o porquê. Realmente, poderia, mas não tem. Não vai ficar vendo coisa onde não tem. Ou tem, ou tem, ou não tem, não tem. Nesse caso, não tem. E também não admitiria o plural. Não dá pra você falar assim, sei lá, porquês. Então, tchau, regra 1. Não serve mais. Aquele junto com acento não serve mais. Está no final da frase. Conclusão? Tem acento. Daria para substituir? Daria para bem educada virar para você e falar assim, sei lá, por qual razão? Daria. E se por qual razão é separado? Esse porquê da letra D, ele também é separado. E já que está no final da frase, ele tem acento. Entendeu como funciona? Repare, inclusive, que na letra F eu digo assim, vou lhe contar por que não estou convencido dessa teoria. Parece muito que é junto. Seus concorrentes juram que é junto, mas você é mais sabido. Não tem artigo antes e não dá para colocar no plural. Tchau, regra 1. Não está no final da frase, logo não tem acento. Daria para substituir, vou lhe contar por qual razão não estou convencido dessa teoria? Daria. E se é separado, então a letra F é um porquê separado e sem acento. Prof, na letra G, este é o caminho porque passo todos os dias. Não tem artigo, não dá para pôr no plural. Não daria para você falar este é o caminho por qual razão passo todos os dias. Então, voltando aqui no quadrinho, daria para você trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Assim como pelo qual é separado, este porquê também é separado, que é o porquê da letra G. Então, aqui na letra G, quando eu digo, por exemplo, assim, este é o caminho pelo qual passo todos os dias, se pelo qual é separado, o porquê da letra G também vai ser separado. E já que não está no final da frase, não tem acento. Da letra H é o seu derradeiro exemplo, onde se diz, faltei porque estive ocupada. Não tem artigo, não dá para colocar no plural, não está no final da frase, então não tem acento, não dá para você trocar por qual razão e nem por pelo qual. Então, chegamos aqui à última regrinha que diz assim, se você puder trocar por pois, assim como pois é uma palavra só, este porquê é uma palavra só. Não daria para você chegar aqui e falar, por exemplo, assim, faltei, pois estive ocupada. Então, se eu coloquei o pois, esse porquê aqui da letra H é um porquê junto. E só para fechar, olha o exercício que apareceu aqui. Você acha que ele está chateado porque não o convidei para o espetáculo? Parece pergunta, é pergunta. Mas na substituição, você só conseguiria falar, você acha que ele está chateado pois não o convidei para o espetáculo? Assim como pois é uma palavra só, esse porquê é uma palavra só. Os exercícios da sequência, o pessoal do meu grupo vai receber, assim como as respostas e as explicações. Muito obrigada pela presença de vocês. Se cuidem. Um beijo da Prof. Eliane.